Olá, começa ao vivo esta primeira edição do Câmara Notícia e vamos conferir os destaques de hoje. Aprovada a isenção de SSQN para templos religiosos construídos por meio de mutirão. Aprovado também o projeto de lei que institui a Semana de Apoio e Conscientização sobre o Parto Humanizado. Gabinetes começam a receber sistema eletrônico que vai garantir a digitalização da Câmara Municipal. E tem ainda as vagas do CEPAT e os destaques do esporte. E a gente já abre essa edição do Câmara Notícia com o resultado da reunião ordinária realizada na noite de ontem. Quem nos traz as informações é Ana Bresil. Aprovado em primeira discussão, o projeto de lei complementar com emenda de autoria do prefeito municipal, que altera o dispositivo da lei de 2005, que dispõe sobre o ISSQN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Em primeira discussão, foi aprovado o projeto de lei, também de autoria do prefeito municipal, que fala sobre o REFIS, Programa de Regularização Fiscal da CETEC, que oferece condições especiais por tempo determinado para pagamento à vista ou parcelamento de créditos tributários e não tributários vencidos junto à CETEC, Serviços Técnicos Gerais. Também aprovado o projeto de decreto legislativo em turno único, de autoria do vereador Luiz Cirilo, que concede título de cidadão campineiro a Adriano Mantov Furlan. Outra matéria aprovada em turno único foi o projeto de decreto legislativo, de autoria do vereador Marcos Bernardelli, que concede diploma de mérito cultural a Elis Luiz Tavoni Serafim. Em turno único foi aprovado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Gustavo Peta, que concede diploma de mérito cultural a Adenir Mendes Fonseca, o Nino Fonseca. Também em turno único foi aprovado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Marcelo Silva, que concede medalha exemplo digno General Nelson Santini Júnior a Guilherme Augusto da Costa Pires. Em turno único também aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz, que institui a Semana de Apoio e Conscientização sobre o Parto Humanizado. E, finalmente, o 8º item da pauta foi aprovado em turno único, projeto de lei de autoria dos vereadores Campos Filho, Ailton da Farmácia e Luiz Cirilo, que denomina Pronto Atendimento Mauro Augusto Marchiori, o Pronto Atendimento Carlos Lourenço, da região Suleste. Como a gente viu aí no resumo da pauta de ontem, foi discutido e aprovado em primeira votação o projeto de lei de autoria do Executivo que trata sobre a isenção de SSQN para templos religiosos que foram construídos através de mutirão aqui em Campinas. Quem falou sobre o projeto foi o vereador pastor Elias Azevedo, que sempre realizou trabalhos em relação ao assunto. Vale a pena a gente lembrar que é um direito que os templos religiosos têm, né? É um direito constitucional. Mas nós apresentamos no final do ano passado, como você disse, um projeto com o mesmo desenho, as mesmas características e entendemos, é claro, que não era uma iniciativa do Legislativo. E nós conversamos com o Executivo, ele entendeu, o prefeito entendeu que é um direito também dos templos religiosos eles não terem a cobrança do ISSQN. O projeto de lei complementar 8 de 2018 altera o artigo 7º da Lei 12.392 de 2005, seus parágrafos e incisos. Assim, templos religiosos de qualquer culto de habitação popular construídos por intermédio de mutirão comunitário ficam isentos da cobrança de SSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Muitos templos religiosos, quando eles vão regularizar, eles acabam recebendo um boleto, mas eles entendem que é um direito. Então, muitas ações contra a prefeitura foram impetradas na expectativa de que fosse garantido o direito. Com esse projeto enviado pelo prefeito, nós conseguimos solucionar esse problema e a partir de então, de ser votado e sancionado pelo prefeito, aí essa situação na cidade de Campinas será equalizada. Também foi aprovado o projeto de lei do vereador Carmo Luiz, que institui a Semana de Apoio e Conscientização sobre o Parto Humanizado. Acompanhe. Na 24ª reunião ordinária, o vereador Carmo Luiz falou no intervalo regimental sobre o projeto de lei dele que institui a Semana de Conscientização sobre o Parto Humanizado. Eu acho que o processo de conscientização é o primeiro passo da luta
para conseguirmos vencer uma batalha que acredito será vencida com a conscientização. De acordo com o vereador, os números de mortes são alarmantes. E ainda que no Brasil a quantidade de cesarianas realizadas está acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, enquanto a OMS indica o número de cesarianas não passa de 15% dos partos realizados, ou seja, o que realmente tem risco, em 2015 o número do nosso país chegou a 55%. A matéria pretende, através da realização de campanhas, debates, seminários, palestras e outras iniciativas que levem os benefícios deste parto à população. As ações de conscientização serão realizadas pelos poderes executivo e legislativo em parceria com organizações sociais. Fazer com que essa semana de divulgação seja realmente importante na vida de todos nós cidadãos campineiros. E os gabinetes dos vereadores começaram a receber o sistema eletrônico que vai gerenciar o processo legislativo da Câmara Municipal. Além disso, o plenário também vai receber painéis eletrônicos. O gabinete do vereador Jorge da Farmácia foi o primeiro a receber orientações de como vai funcionar o processo de digitalização. Com o sistema eletrônico vai ser possível realizar a proposição, assinar e protocolar as matérias eletronicamente. Para o parlamentar, a medida vai trazer mais economia para a Câmara Municipal. Eu não gosto muito de papel. Quando eu chego, eu vejo muito papel aqui em cima da mesa. Eu olho, vejo aquele desperdício. Eu acho que é um momento a gente tem que economizar e digitalizando, eu acredito que nós vamos economizar bastante. O processo digital ainda está em fase de testes para avaliar e adaptar o sistema conforme as necessidades da casa. E ser o primeiro, para mim, é um privilégio muito grande. Claro, vai ter muitas falhas, mas como você bem disse, é um projeto piloto. E sendo um projeto piloto, as falhas estão aí justamente para corrigir, para que os demais vereadores depois não tenham mais falha. De acordo com o presidente da Câmara, outros serviços como o Poder Judiciário já possuem o sistema eletrônico. Além da economia, a informatização deve trazer também mais facilidade e rapidez nos processos legislativos. Com isso, nós geramos mais economia para a Câmara Municipal e uma facilidade e uma rapidez ainda maior da tramitação de todos os processos, entre as comissões, a diretoria legislativa, comissões e os próprios vereadores. Outros 3 gabinetes vão passar pela fase de testes da digitalização, mas não para por aí. A informatização também vai ser ampliada para outro local. O plenário irá receber 2 telões multimídias de 3 por 3 metros. Eles servirão para registrar os votos dos vereadores e a inscrição para os tempos de liderança, por exemplo. O painel de votação ele é mais do que isso. Na verdade, a Câmara está adquirindo um sistema multimídia, tá? Já que o nosso plenário ele tem uma característica multiuso, né? Ocorrem outros eventos aqui na Câmara. Então, esses painéis vão ser utilizados também para utilização para esses eventos, né? Uma vez que eles podem ser tanto mostrar na hora das reuniões o que está correndo, o que está sendo votação, o que está sendo votado, se existe quórum, quem está presente, quem está, né? Que vereador está presente, que vereador está ausente. Além disso, os vereadores terão tablets nas mesas. Entre os benefícios, eles vão poder acompanhar a pauta eletronicamente. Cada vereador vai ter seu tablet. Ali vai aparecer a matéria que está em votação, vai abrir um botão para ele votar sim ou não, pedindo senha, biometria, né? Esse é como vai funcionar nas mesas. Na mesa diretora também vai ter, né, vão ter equipamentos que é para acompanhamento tanto do primeiro secretário, né, como do próprio presidente, das matérias que estão sendo votadas, né? É claro que o presidente em várias matérias não vota, mas nos votos Minerva ele vai ter a possibilidade de votar ali também. O presidente da Câmara explica que essas mudanças vão facilitar, inclusive, para a população acompanhar o processo de votação. Todo o processo daquela pauta, daquela sessão estará de forma digital e isso se torna muito mais fácil, muito mais rápido, por exemplo, a votação, que hoje nós fazemos de forma nominal, chamando vereador por vereador. Isso acaba se tornando muito mais fácil, não só para o processo legislativo, para os vereadores, mas também uma fácil compreensão da população. E o projeto que oferece condições especiais de pagamento de créditos vencidos junto à CETEC, a Serviços Técnicos Gerais, foi aprovado em primeira discussão. A
A Câmara aprovou na noite desta quarta-feira, durante a 24ª reunião ordinária, o projeto de lei de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre o programa de regularização fiscal da CETEC. É a possibilidade dos munícipes, pessoa física e das pessoas jurídicas aqui localizadas no município que têm débitos junto à CETEC, quer débitos sem o ajuizamento das ações competentes ou débitos ou já ajuizados. Essa legislação vai conceder um prazo de 60 dias após a publicação até prorrogação de mais 30, para que esses munícipes ou os representantes dessas empresas compareçam na CETEC e obedeçam o que nós vamos aprovar aqui hoje e façam o parcelamento. A CETEC é a autarquia da Prefeitura de Campinas, responsável pela administração e fiscalização do comércio em solo público. O líder de governo explicou os tipos de débitos que serão parcelados e quais descontos serão concedidos. Débitos que poderão ser parcelados são aqueles reconhecidos até a data da publicação da lei. Débitos ajuizados ou em discussão judicial, o inadimplente, o munícipe ou a empresa deverá reconhecer o valor desse débito para o parcelamento. Débitos com parcelas vincendas não poderão ser parceladas. É uma regra que já está no projeto, inclusive no site aqui da Câmara Municipal, mas para o pagamento à vista nós vamos ter o desconto de 90% da multa e 70% nos juros moratórios. Parcelamentos já firmados com a autarquia não poderão ser refinanciados. O projeto ainda passará por segunda discussão e votação na Câmara e, se aprovado, segue para a sanção ou veto do prefeito Jonas Donizete. Porque nós vamos realmente arrecadar o que existe a ser arrecadado, tem um parcelamento, são dívidas aqui, discussões judiciais de muitos anos, e também o munícipe que quer estar com as suas obrigações em ordem com a própria empresa e com o próprio município. E a gente confere agora as vagas disponíveis hoje no CEPAT Campinas. Os salários chegam a R$ 3.000. As vagas são para agente administrativo, atendente de lojas, consultor de vendas com carro próprio, eletricista de instalações de veículos automotores, funileiro de veículos, mecânico de ar-condicionado e refrigeração, mecânico de motor a diesel, mecânico de refrigeração, motorista de caminhão, operador de caixa, reparador de equipamentos de escritório. Vale ressaltar que as vagas sofrem alteração ao longo do dia, então é bom ficar atento. E a consulta pode ser feita através do site cepat.campinas.sp.gov.br/vagas. Para concorrer a uma delas é necessário levar o currículo com os documentos RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS a uma das unidades do CEPAT para análise do perfil e cadastro. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales 427. Já a unidade do Ouro Verde está localizada na Rua Armando Frederico Renganeschi 197, no Jardim Cristina. E a unidade do Campo Grande fica na Rua Manuel Machado Pereira 902. Como a gente falou ontem aqui, o Veracruz Campinas esperava pelo adversário nas semifinais da Liga Feminina de Basquete e ele já foi definido. É o Blumenau que derrotou o Santo André na terceira partida das quartas de final da competição. O primeiro jogo das semifinais acontece no próximo domingo em Santa Catarina. O time de Campinas é o único invicto na competição até aqui e a gente espera que continue assim até o final. E no futebol, a Ponte Preta foi derrotada pelo Flamengo ontem à noite pela Copa do Brasil. Foi a terceira derrota seguida da Macaca no Majestoso. Mesmo contando com o apoio da torcida, que compareceu em peso ao estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta não conseguiu evitar mais uma derrota em casa. O gol do Flamengo saiu aos 32 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Lucas Paquetá, Henrique Dourado estufou as redes. Na etapa final, Felipe Cardoso teve a grande chance da Macaca, mas acertou o travessão. No rebote, parou em Diego Alves. Final de jogo no Majestoso, Ponte Preta 0, Flamengo 1. O jogo da volta é na próxima terça-feira no Maracanã e a Ponte precisa devolver o placar para levar a decisão para os pênaltis ou vencer por 2 gols de diferença para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Focar totalmente no derby, né? Um jogo de uma rivalidade incrível, né? A gente tem que fazer um grande jogo. Eu acho que a gente tem condições, né, de fazer um grande jogo e conseguir o resultado, né? Assim como nós conseguimos fora contra o Criciúma. Óbvio que as derrotas
que a gente teve atrapalha a nível de confiança, né? Mas a gente tem que tirar forças, né? Buscar as coisas boas que a gente fez coisas boas nesses jogos que a gente perdeu, né? Então, e fazer um grande jogo. E mesmo com a derrota, os quase 10 mil torcedores que foram ao estádio aproveitaram a oportunidade para apoiar o time para o derby que acontece no próximo sábado diante do Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O derby é com torcida única por uma determinação do Ministério Público. Com isso, apenas os torcedores do Guarani vão poder comparecer ao estádio. E por orientação da Polícia Militar, os prometidos treinos abertos, tanto do Guarani como da Ponte Preta, foram cancelados pelas equipes por questão de segurança. Esta foi a primeira edição do Câmara Notícia, que fica por aqui. A gente se vê mais tarde.